Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um vídeo desta nossa catequese relâmpago por um leigo. Nós, quinta-feira, estamos estudando o Catecismo da Igreja, o compêndio desse catecismo. Lembrando rapidamente, fazendo aqui uma introdução, o compêndio, ele é um documento aprovado pela Igreja na pessoa do Papa Emérito Bento XVI, lá em 2005. Ele contém os pontos essenciais e fundamentais da fé da Santa Igreja. Nós estudamos já o primeiro capítulo, Eu creio, nós cremos, o homem é capaz de Deus. O capítulo 2 nós vamos concluir hoje. São 3 temas que nós trabalhamos, 3 noites. Hoje vai ser a terceira noite. Primeira noite falamos sobre a revelação de Deus. A segunda noite, que foi quinta passada, a transmissão da revelação divina. E nós vamos concluir hoje esse capítulo 2 com a temática Deus vem ao encontro do homem. Vamos concluir hoje com o tema Sagrada Escritura. São mais perguntas, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perguntas para o nosso crescimento. Fica comigo, vamos estudar juntos e crescer na nossa fé. E que Nossa Senhora interceda e nos cubra com o seu manto sagrado. Vamos lá, papel e caneta na mão? Primeira pergunta. Por que a Sagrada Escritura ensina a verdade? Por que a Sagrada Escritura ensina a verdade? Resposta. Porque o próprio Deus é o autor da Sagrada Escritura. Eu grifei alguns pontos aqui e a gente vai reforçar no final da resposta. Porque o próprio Deus é o autor da Sagrada Escritura. Por isso se diz que ela é inspirada e ensina, atenção, sem erro, as verdades que são necessárias para a nossa salvação. Não há erro na Bíblia, porque o autor dela é o próprio Deus. Ela foi inspirada pelo próprio Deus. Mas Ciro, foi Deus que desceu aqui e escreveu a Bíblia? Olha só. Com efeito, o Espírito Santo, que também é Deus, é a terceira pessoa da Trindade, inspirou os autores humanos, que escreveram o que ele quis nos ensinar. Então, Deus é o autor, por quê? Porque ele próprio inspirou pessoas, os autores humanos, para escrever o que o próprio Deus quis nos ensinar. A fé cristã, todavia, não é uma religião do livro, mas da palavra de Deus. É diferente, que não é uma palavra escrita e muda, mas o verbo encarnado e vivo. Lembra? O verbo, a palavra se fez carne, o verbo, que é a palavra, se fez carne. Quem disse isso foi São Bernardo de Claraval. Então, pontos-chave dessa resposta. O próprio Deus é o autor da Sagrada Escritura. Não há erro na Sagrada Escritura. Ela é necessária à nossa salvação. Deus a inspirou para que os autores humanos a escrevessem o que ele quis. Palavras-chave, então, dessa primeira pergunta. Segunda pergunta de hoje. Como ler a Sagrada Escritura? Como se deve ler? A Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com a ajuda do Espírito Santo e sob a guia do magistério da Igreja. É aquela problemática da interpretação. Eu e você não podemos interpretar. Quem interpreta é a Igreja. E quando eu vou ler, eu tenho que pedir o auxílio do Espírito Santo, rezando uma oração ao Espírito Santo. Com 3 critérios, olha só. Primeiro critério, eu tenho que ter atenção ao conteúdo e à unidade de toda a Escritura, o conjunto. Segundo critério, leitura da Escritura na tradição viva da Igreja. O terceiro critério, respeito à analogia da fé, ou seja, a coesão das verdades da fé entre si. Então, assim, não se pega a Bíblia, abre e lê. Algumas pessoas até começam ela do Gênesis e terminam no Apocalipse. É uma maneira de ler, é uma maneira que está formatada a Bíblia. Mas
esses 3 critérios têm que ser levados em conta. Atenção ao conteúdo e à unidade, leitura da Escritura na tradição viva da igreja e respeito à analogia da fé, ok? Próxima pergunta. O que é o cânone das Escrituras? Já ouviu falar esse termo? O cânone? Resposta bem curtinha. O cânone das Escrituras é basicamente a lista completa dos escritos sagrados, que a tradição apostólica fez a igreja discernir. Esse cânone, portanto, compreende 46 escritos do Antigo Testamento e 27 do Novo. É a composição da Bíblia. A Bíblia nossa, católica, ela é composta por 73 livros, 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo. Então, essa biblioteca com 73 livros formam a nossa Bíblia. Ok? Próxima pergunta, a quarta de hoje. Que importância tem o Antigo Testamento para os cristãos? Qual que é a importância do Antigo Testamento para os cristãos? Os cristãos veneram o Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus. Todos os seus escritos são divinamente inspirados e conservam um valor permanente. Eles dão testemunho da divina pedagogia do amor salvífico de Deus. Olha só que lindo. Foram escritos, sobretudo, para preparar o advento de Cristo Salvador do universo. Objetivo. Qual o grande objetivo do Antigo Testamento? Preparar a vinda do Cristo Salvador do universo. Próxima pergunta, a quinta de hoje. Que importância tem o Novo Testamento para os cristãos? Anterior era o Antigo. E o Novo? Qual a importância dele para os cristãos? Resposta. O Novo Testamento, cujo objeto central é Jesus Cristo, confia-nos a verdade definitiva da revelação. Então, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, está a verdade definitiva da revelação. Nele, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, por serem o principal testemunho sobre a vida e a doutrina de Jesus, constituem o coração de todas as Escrituras e ocupam um lugar único na igreja, porque são os 4 livros que tratam sobre Jesus todo, sua encarnação, Jesus criança, o evento do batismo, Jesus adulto, a sua vida pública, a paixão, morte, ressurreição e até ascensão. Não é mesmo? Então, é o eixo, é o centro. Penúltima pergunta de hoje. Que unidade existe entre Antigo e Novo Testamento? São obras separadas? Na escrita, sim. Mas eles estão apartados? Como que é isso? Que unidade existe? Ou existe unidade entre o Antigo e o Novo Testamento? Resposta. A Escritura é uma. Porquanto única é a palavra de Deus, único o desígnio salvífico de Deus, única a inspiração divina de ambos os testamentos. Gente, presta atenção nisso, anota isso. O Antigo Testamento prepara o Novo. E o Novo dá cumprimento ao Antigo. De novo, o Antigo Testamento prepara o Novo. E o Novo Testamento dá cumprimento ao Antigo. Lembra, no último estudo, mais de 332 profecias do Antigo Testamento que foram devidamente cumpridas na pessoa do Senhor. É o cumprimento, o Novo Testamento cumpre o Antigo. Portanto, os dois se iluminam, se entrelaçam, se iluminam mutuamente. Que coisa mais linda, que bênção que é a palavra de Deus, meu irmão. E última pergunta de hoje, que função tem a Sagrada Escritura na vida da igreja? A Sagrada Escritura dá suporte, vigor à vida da igreja. É para seus filhos firmeza da fé, alimento, fonte da vida espiritual. É a alma da teologia e da pregação. A Bíblia é a alma da teologia e da pregação pastoral. Diz o salmista, ela é a lâmpada para meus passos e luz no meu caminho. Salmo 119, versículo 105.
Ou seria Salmo 119 e Salmo 119, versículo 105. A igreja exorta, por isso, a frequente leitura da Sagrada Escritura, porque, abre aspas, a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo, fecha aspas, São Jerônimo, aquele que levou 30 anos para traduzir a Bíblia do original para o latim. E aqui encerramos o capítulo 2, com essas 7 brilhantes perguntas e respostas da igreja para o nosso conhecimento e o aumento da nossa fé. Obrigado por ter ficado comigo. Deus te abençoe e te guarde. Que Nossa Senhora lhe cubra com um manto sagrado. Está sendo maravilhoso estudar com você o compêndio. Te espero na próxima quinta. Um beijo no seu coração e que louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, até a próxima quinta e salve Maria.